Fala, Segatiano, começando mais um vídeo aqui no canal, Sem a Paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, temos a meta de chegar a 5 mil inscritos aqui na próxima YouTube. Conto com você, Segatiano. Traz aqui, galera, coletivo, o treinador Daniel Paulista, após esse empate aí de ontem, praticamente o CRB ficou devendo, né? Praticamente a torcida não gostou do que viu, vaiou a equipe depois do jogo, um CRB que praticamente perdido, com um jogador a mais em campo, não soube tirar proveito, né, do jogo, mas um empate que praticamente ali, um sabor de derrota pra gente, tanto que a gente tem um jogo agora quinta-feira contra o Ceará. O que vai ser dessa equipe? O que esperar desse CRB? Né? Então, essa é a dúvida. Essa é a dúvida. A gente vai ver o que falou aí Daniel Paulista aqui na coletiva, mas antes disso, trazer aqui, peço do trecho aí na rádio CBN Maceió. Veja o que a galera falou aí depois da partida vergonhosa dessa equipe regatiana. A partida que o CB não foi bem. E agora é focar agora contra a equipe Ceará na Copa do Brasil. Vamos ver o que falou aí a galera da rádio CBN, beleza? Vamos ver aí. Então, eu vi um CRB, sinceramente, pelo que a gente acompanhou de início de Copa do Brasil, Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, essa partida de hoje aqui é para você apagar. Você vai dizer, olha, essa partida não teve. E por mais que eu respeite a opinião do Alberto, que é um super comentarista, na minha opinião, mas se teve um time aqui para ser vitorioso, não foi o CRB, não. Se teve um time aqui para ser vitorioso aqui, e numa justiça que tivesse no futebol, claro que futebol, a justiça é bola na rede, mas se tivesse aqui uma justiça, seria o time do Amazonas. O CRB com homem a mais tomou um sufoco. Um sufoco da equipe do Amazonas. Foi um time que parecia que estava com menos 2 jogadores. Os jogadores que entraram não deram rendimento. Os jogadores que começaram o jogo não deram conta do recado dos jogadores que desfalcaram o CRB no dia de hoje. E o CRB, para mim, hoje foi um bando. Ia todo mundo, como até foi, acho que foi você, Gabriel, que disse: todo mundo ataca, todo mundo defende, todo mundo ataca. Ou seja, era muita desorganização, era pisando na bola, caindo, sentado, querendo dar um passe sentado. Sinceramente, foi um tipo de jogo que eu espero não ver na quinta-feira. Eu sei que o CRB está em 3 competições, e destas 3 competições, 2 decisivas. Não sei se a cabeça dos caras estão em outro patamar, em outra competição. Mas o CRB está reproduzindo o que está fazendo nos últimos anos. Começando o Campeonato Brasileiro da Série B, pífio, para depois, lá na frente, tentar resgatar o que perdeu de pontos dentro de casa e fora de casa em jogos que poderia ter somado pontos. Sinceramente, o jogo de hoje, na minha opinião, foi um dos piores jogos que o CRB fez nessa temporada. Foi um jogo para chorar. Então, assim, para um time que tá brigando para ir para uma final de Copa do Nordeste, para um time que tá para ir para uma quarta fase, e a possibilidade disso tudo de acontecer é muito grande, uma quarta fase da Copa do Brasil, porque o adversário não é aquele gigante do futebol brasileiro, é um adversário, né, pareia, é pau a pau. Então tem condições de passar. E você vê esse futebol aqui, isso assusta demais. É uma situação que eu vejo. Claro que a gente vai criticar jogo por jogo. Eu não vou falar para você mandinar para dizer o que vai acontecer quinta-feira, mas o que eu vi aqui hoje foi algo de se assustar. O CRB teve muito abaixo, na minha opinião, muito abaixo do que a gente esperava, do que a gente viu o CRB produzindo. Foi algo tenebroso. A sua opinião aí, Gabriel? Não, assim, eu queria falar rapidamente. A minha preocupação é a seguinte: se não ganhou do Amazonas com um jogador a mais o segundo tempo todo, e pode, tá com desfalque e tal, pra mim, se usarem esse tipo de muleta, principalmente o técnico Daniel Paulista, se usar essa muleta na coletiva, ao meu ver, ele acaba prejudicando a imagem do jogo em si. Porque você reclamar de que teve desfalque para um jogo onde você teve o segundo tempo praticamente todo com um jogador a mais, e você não conseguir furar o bloqueio, você não conseguir vencer o jogo, você vai ganhar de quem? Vai ganhar do Ceará quinta-feira? Vai ganhar o próximo jogo da Série B fora de casa? Vai ganhar do Bahia no jogo da Copa do Brasil?
da Copa do Nordeste, semifinal? Mas é justamente aí que eu não quero entrar nessa seara. Por quê? Porque cada jogo é um jogo, cada campeonato é um campeonato. Eu entendo, entendeu? Thiago, porque mas eu não posso chegar e dizer que o CRB vai fazer uma partida pífia ou não é favorito contra o Ceará ou contra o Bahia por causa do jogo de hoje. Não vou dizer isso. Mas porque eu já vi jogos do CRB muito melhores. Com certeza. Então, se a gente for pensar também dessa forma, da mesma forma a gente pode tirar esse jogo como um pior jogo e a gente também pode pensar num jogo muito bom que o CRB fez nessa temporada e foi jogos plausíveis. Sim. Jogo de encher os olhos. Assim, Thiago, veja bem. O CRB semana passada contra o Novo Horizontino fez um jogo infinitamente melhor do que o de hoje, apesar de ter perdido o jogo. Concordo. Apesar de ter perdido o jogo, fez um jogo infinitamente melhor. Agora, o que me preocupa é que o time parece não ter repertório. O Léo Pereira hoje apagado e o Mike apagado, o time morreu. O time não teve repertório para o Daniel Paulista não teve uma alternativa para buscar mudanças no time, para buscar uma opção além desses jogadores e além dessas jogadas pelos lados. Você não pode se escorar só nesse tipo de jogada e esperar que os beiradas façam uma jogada individual, no caso do Léo Pereira, no caso do Mike, uma tabelinha, seja com o Caio César, seja com o Hereda. Você não pode esperar só jogada lateralizada. Você tem que ter uma triangulação, você tem que ter uma jogada mais inteligente ali, principalmente bola parada. O CRB cansou de fazer gol esse ano de bola parada, mas ultimamente não tem aproveitado as oportunidades. Então tá aí, né? Tá aí a fala aí da galera da Rádio CBN Maceió, né? Então, vamos ver aí a coletiva do treinador Daniel Paulista falando, né? Depois desse empate ontem aí, lá no Estádio Pelé, com bastante vaia no final do jogo. Vamos ver o que ele tem pra falar aí, beleza? Tamo junto, forte abraço. Canal Sem Paixão, canal de torcedor. Muito bem, avaliação do que foi o jogo. Boa noite, professor Daniel Paulista. Começando com o Daniel Paulista, tem o nosso Caio César também para falar entrevista, né? E já ouvindo o Daniel Paulista, aqui direto do vestiário, né? Padrão FIFA. Vamos acompanhar o Daniel Paulista, que faz a avaliação do que foi esse empate, os desfalques, o maior volume de jogo, enfim, a tua avaliação desse 0-0 contra a equipe do Amazonas, estreando em casa nessa Série B. Boa noite, professor. Bom, boa noite. É uma nova entrevista, né? Sempre agora acompanhado de um atleta. Infelizmente, tenho certeza, o resultado não foi aquele que nós gostaríamos. Infelizmente, o empate não foi o que nós esperávamos. Mas diante do que foi o jogo, acho que nós somamos um ponto. A equipe acho que não se apresentou bem hoje, infelizmente, isso é uma realidade. Né? Não conseguimos em nenhuma das fases do jogo, em setores do campo, ter o controle da partida, no sentido de ter o comando e jogar da maneira como o CRB sempre jogou, principalmente jogando dentro de casa. E quando você joga dessa maneira, eu acho que nós escapamos hoje de um resultado talvez pior, né? Pela maneira como a equipe jogou. Então, sim, vamos trabalhar, tem que ter tranquilidade. Claro que não estamos satisfeitos com o resultado que aconteceu, mas temos muito campeonato pela frente. Na quinta-feira já temos um grande jogo aí pela frente, onde nós vamos ter que nos reorganizar, nos reagrupar, conversarmos, ajustarmos o que entendemos que seja importante para voltar a jogar como o CRB jogou durante praticamente todo o primeiro semestre. E agora que já tem também nessa prática aqui no vestiário a presença de um jogador além do treinador, Caio César, qual foi a dificuldade de furar esse bloqueio? Não teve como e terminou o pessoal levando um pouco aqui o Amazonas? Com certeza, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Um time que veio para se defender, do começo até o fim do jogo. E mesmo sendo um jogo que não foi o nosso melhor, a gente vinha apresentando, a gente criou algumas chances ainda, e conseguimos, né, esse empate. Mas como o professor falou, a gente tem que continuar trabalhando. Quinta-feira tem um primeiro jogo da decisão pra gente, e a gente tem tudo para voltar aquele bom futebol que a gente vinha apresentando. E você quer dizer que está se adaptando também, né? Você veio lá do Japão, aí uma Série B que é complicada. Se fora de casa, em casa tem essas retrancas também, acontece. Com certeza, mas isso não é desculpa mais. Eu já fiz bastante jogos, na minha forma física estou no meu ideal. A gente sabe que a gente vai fazer jogos bons e jogos ruins, mas a gente sempre tem que pensar em dar o nosso melhor. A gente sabe que uma Série B não é fácil, eu sei a qualidade da equipe e da minha qualidade também, então a gente vai continuar trabalhando para a gente conseguir buscar os resultados. Agora, Daniel Paulista, com relação à tua equipe, né, maior volume de jogo, posse de bola, está com dificuldade em finalizar ou furar bloqueio a tua equipe, Daniel? Eu acho que hoje foi um jogo assim, o adversário teve uma estratégia muito defensiva de jogar praticamente todos os seus homens à frente da área. Depois, no segundo tempo, quando ainda teve um jogador a menos aí, que fechou ainda mais, nós tentamos, dentro do jogo, furar esse bloqueio, como o Caio até disse. A gente teve uma ou outra situação, tivemos uma bola na trave no primeiro tempo, mas a gente foi um jogo onde a gente não teve uma conexão muito boa entre os atletas, uma movimentação para encontrar melhores espaços.
Nós tivemos muita dificuldade nessa troca de passes, principalmente no setor ofensivo, nesse último terço do campo, talvez até pela organização defensiva que o adversário teve, isso dificultou demais para nós. Segundo tempo, nós tentamos ainda ter o Getúlio e o Anselmo mais centralizado, com o Labandeira e o Léo pelas beiradas, com 2 homens somente por dentro, para tentar fazer a jogada aí pelo lado e balançar a defesa deles para encontrar um melhor espaço, mas mesmo assim a gente não conseguiu conectar as jogadas. Então vejo que não foi uma noite feliz da nossa equipe, tentamos, lutamos, isso não faltou, mas assim, não conseguimos o resultado esperado. Agora voltar as energias aí para a Copa do Brasil, onde a equipe chegou à terceira fase por méritos, por conseguir superar seus adversários, e agora jogando contra o Ceará, que será 2 jogos muito difíceis, fazer uma grande apresentação na quinta-feira e tentar buscar a vitória e para ter uma vantagem no jogo de volta. O time que não teve o Caio César, o GG, aí teve inclusive a estreia do Raí e o garoto Caliel. Somou nesse meio campo, começando, inclusive estreando, ficou mais difícil? Como é que você observa? Você que é um cara voltado, experiente desse meio campo ali. Não, esse não foi o problema. O Raí é um jogador de muita qualidade, ou seja, a gente já viu isso no treinamento e hoje não foi diferente. Como a gente tentou aparecer como no primeiro tempo, eu acho que foi até um pouco melhor do que o segundo, porque a gente criou algumas chances triangulando, eu, o Raí, o Falcão. Mas é difícil, a gente sabe que a Série B é assim, a gente sempre tem que estar no nosso melhor, e infelizmente hoje não foi o que aconteceu com os 11 da nossa equipe. Mas é sempre buscar melhorar. Muito bem. Daniel Paulista, com relação aos desfalques da tua equipe, sentiu muito, inclusive GG, de última hora teve que deixar a concentração? Nós tínhamos alguns desfalques já certo, mas que já estão em fase avançada de recuperação, de retorno. Acho que isso é importante, você ter todos os atletas à disposição. O próprio GG também teve um problema particular ontem, no final da tarde, por ali, e infelizmente teve que se ausentar. A gente espera que esteja tudo bem com ele, com a família dele, para que ele esteja já à disposição para o próximo jogo também e nos ajudar. Eu acho que são reforços importantes, porque são jogadores que nós já estamos acostumados. Como você disse hoje, o Raí acabou tendo que entrar hoje, um garoto que acabou chegando agora como contratação, tem qualidade, vai nos ajudar, mas acabou tendo que ter a sua entrada talvez até precipitada pela quantidade de jogadores que tiveram que se ausentar do jogo. Mas assim, todo mundo ter à disposição importante para o jogo de quinta-feira, com certeza o CRB vai ser ainda mais forte. Você falou na coletiva que não adianta estar falando, porque com relação à janela de transferência que já fechou, Daniel. Mas quando a gente chega num jogo como esse, observa, enfim, as substituições, a tua equipe, aí você trouxe a direção pediu 3 jogadores, o Jorge ainda vai ter que esperar um tempo, o garoto Raí que estreou, o Getúlio, enfim, foi pouco. Te preocupa essa sequência que tem? Você tem agora o Ceará, depois você tem o Bahia, Copa Nordeste, Copa do Brasil, e a sequência dessa Série B, onde você perde empate em casa, enfim? A sequência é uma sequência de jogos, é claro que são adversários mais fortes, mas a equipe vem de uma maratona de jogos onde conseguiu suportar muito bem todos os desafios. Agora, mais uma vez, terá isso pela frente. Como eu disse, a janela já ficou no passado. Acho que o nosso grupo ele está montado, é um grupo capacitado, é um grupo que tem capacidade, porque senão não chegaria na terceira fase da Copa do Brasil, não teria chegado à semifinal da Copa do Nordeste, entendeu? Tem méritos, tem qualidade, e a gente tem que trabalhar o grupo que tem nas mãos. São 3 atletas que chegaram nessa janela para incorporar o nosso elenco e vamos trabalhar nos ajustes que precisamos fazer para continuar vencendo, como o CRB sempre fez. Lógico que em 2 jogos não conseguiu ainda vencer na Série B, mas ele vai vencer, ele vai encontrar o seu caminho como encontrou no primeiro semestre. O que você já pensa, se dá tempo de pensar, já para essa quinta-feira, o Ceará aqui, que é o primeiro jogo, conta muito em casa, essa Copa do Brasil, depois de seguir lá, o Daniel? Eu acredito que assim, o adversário tem muita qualidade, tem um elenco também de capacidade, mas como eu disse, eu acho que são 2 equipes que já foram testadas dentro da Copa do Nordeste e se conhecem, né, de já ter visto os seus jogos, já ter acompanhado mais de perto, por ter sido jogado na mesma competição, apesar de não ter sido um enfrentamento entre as 2 equipes. Mas assim, eu acredito que teremos um jogo extremamente competitivo. O adversário joga na próxima segunda-feira, a gente, claro, vai acompanhar. Amanhã a gente já tem um treinamento no Ninho do Galo, amanhã pela manhã, para também movimentar os atletas que não atuaram hoje e os próprios atletas que estão de fora. Aqui na quinta-feira nós tenhamos todas as nossas forças voltadas para esse confronto. É claro que o torcedor hoje está chateado pela apresentação e pelo resultado, e é justo, mas na quinta-feira nós precisamos do torcedor. A Copa do Brasil ela é um campeonato eliminatório, e o torcedor ele sempre cobrou tanto uma chegada à terceira fase, e a equipe chegou e precisa do apoio dela para que consiga lutar para tentar avançar de fase mais uma vez. Então é importante que o torcedor ele venha a campo na próxima quinta-feira, apoie a equipe, ajude a equipe nessa batalha que nós teremos pela frente. O que você já tem de informação de quem volta para esse jogo da quinta-feira? Aí eu vou dando as informações muito antecipadas, né? Então, apesar de ter, de algumas situações acabam vazando e fugindo ao nosso controle, mas por enquanto ainda é prematuro, nós temos aí um tempo até o jogo de quinta, vamos trabalhar com tranquilidade e calma para ter a força máxima para o momento na quinta-feira.
Caio César, para fechar, já agradecendo aqui o Daniel Paulista, chama o torcedor para quinta-feira. Como o torcedor fica com a cabeça inchada, o jogador também fica, porque vocês é que decidem lá dentro. Né? Com certeza. Hoje é um dia de noite que ninguém vai dormir, né? Dia que vai ficar com a cabeça inchada, mas amanhã a gente vai voltar, recuperar, preparar essa semana para a gente dar nossa melhor na quinta-feira e pedir à torcida, né? Pedir desculpa pelo jogo de hoje, dizer que a gente precisa muito do apoio deles, dizer que o empenho não vai faltar e a gente vai buscar essa vitória na quinta-feira.